Seja você também um associado do Sicoob Cidade dos Meninos. Abra sua conta psicojurídica e conheça todos os nossos produtos disponíveis no mercado com taxas super atrativas. Destaque para o crédito consignado do INSS. Vai e confira. Sicoob Cidade dos Meninos. Fica ali, bem pertinho de você. A Rua Ari Teixeira da Costa, 1500. Loja 1558. Bairro Savassi, Ribeirão das Neves. Sicoob Cidade dos Meninos. Faça parte. Está no ar o programa Assembleia Nacional Constituinte Ética. Inicia nesse mês de abril o seu primeiro programa de abertura. Recebemos aqui o professor Edmar Miguel e também o professor de Ribeirão das Neves, Wilson Carlos. Professor. Bom dia, Rubão. Bom dia. Bom dia, professor. Vamos começar o primeiro programa de abertura. Edmar Miguel, vamos falar da abertura para os ouvintes e aqueles que estão assistindo pela televisão, pelo www.radio96fm.com.br e também aqueles que estão assistindo pela TV Imperatriz. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, principalmente nessa jornada que se inaugura hoje, né, que é a intenção de levar conhecimento, despertar a população para conhecer um pouco mais sobre ética, cidadania e gestão, que é a base do quarto sistema, do qual, ao longo das nossas apresentações, todos os ouvintes terão a oportunidade de entender com profundidade. Inicialmente, eu quero me apresentar. Eu sou Edmar Miguel da Costa. Eu nasci aqui no estado de Minas, na cidade de Luz. Aos 5 anos fui para Brasília e estou morando lá até hoje. Lá eu desenvolvi a minha carreira, me formei, sou auditor, sou perito e professor universitário. E hoje eu estou como diretor executivo da Universidade do Mérito. É uma instituição inédita, bem diferente do modelo de universidades e faculdades que existe atualmente. Estamos em Ribeirão das Neves implantando aqui um primeiro comitê de apoio a um referendo popular, só que para isso precisamos de capacitar as pessoas. E aí, nessa oportunidade, o Rubão abriu esse canal para que nós possamos semanalmente trazer um pouco desses conteúdos para que as pessoas acompanhem e busquem no site da Constituinte Popular e Ética o conteúdo didático, programático, para obter a devida capacitação. Aqui em Ribeirão das Neves, o professor Wilson, que vai se apresentar também, ficará encarregado de coordenar essas ações e de se comunicar mais no corpo a corpo com as pessoas. Professor Wilson. Bom dia, Rubão. Bom dia, Rádio Imperatriz. Estamos aqui iniciando, tendo a honra aqui do professor Edmar Miguel, né, que é o professor Edmar Miguel, o professor Inário Gomes, que estará aí toda semana, passando a mensagem de todos os temas da Assembleia Nacional Constituinte e das premissas do programa de governo. O professor Edmar, nesse momento, ele vai estar explicando para vocês, né, como que vai funcionar. Meu nome é Wilson Carlos Filho, sou nascido e criado em Ribeirão das Neves, sou administrador de empresa. Tive a honra de conhecer o professor Edmar em 2002, quando nós criamos a ACIBEM, a Associação do Cidadão pelo Benevense, que na oportunidade a gente fazia parte de várias ONGs que se espalharam pelo Brasil. São as ONGs de controle social e de combate à corrupção. Mas igual a ACIBEM, igual na maioria das cidades, as pessoas elas não tinham uma capacitação, né, numa assessoria, nessa parte do controle social. Então eles criavam de forma carinhosa e profissional padrinhos, né, e onde as Neves, Ribeirão das Neves, a ACIBEM teve a honra de ganhar o padrinho, o Edmar Miguel. Hoje, como o Edmar chega e já fala, não, eu me sinto como já um cidadão nevense. Então, desde naquela época de 2002, qualquer dúvida que eu tivesse sobre qualquer tema, né, ele estava lá, né, me esclarecendo, me tirando as dúvidas. E o Edmar Miguel conheceu o professor Inário Gomes, né, que, né, escreveu um livro que é a Semente da Democracia. É um livro de 476 páginas,
né? Onde que ele fala todas as deformidades que existem na educação, na cultura, na economia, né? De forma muito simples, didática. Ele passa até para uma pessoa analfabeta que não sabe ler, porque tem os áudios. Então ele fez 128 vídeos, que estão todos no YouTube. Se vocês entrarem no YouTube lá, Inário Gomes, vocês vão ver os vídeos lá, onde que é os temas de capacitação. Eles têm um curso de ética, cidadania e gestão pública e privada. Então lá tem bem explicado. Além disso, né, eles têm mais de 3.800 e poucos slides, se não for mais, né? É mais, né? 4.000 e poucos slides, onde que fala no detalhe cada tema. Então, hoje eu sou, né, estou iniciando, né, me passaram aqui o Centro de Apoio ao Referendo Popular da Assembleia Nacional Constituinte. Aproveito o momento para convocar qualquer cidadão nevense a estar entrando em contato comigo para saber mais detalhes. Vai ter por semana, mas a gente tem também essa oportunidade de ir em loco, né, da gente marcar um encontro no sábado, o que for, para à medida que a pessoa vai fazendo a capacitação, a gente pode estar trocando ideia, discutindo e tudo. Então eu estaria à disposição. Aproveito novamente a oportunidade de agradecer o Rubão, que quando o Edmar veio fazer uma palestra na Cidade dos Meninos, né, nós entramos em contato com a Rádio Imperatriz, com ribeirãodasneves.net, onde que já as duas mídias estão também disponíveis para outros meios de comunicação em Neves que atuam também. Mas o Rubão, de forma carinhosa, falou: não, Wilson, vamos fazer um programa sobre a ANC, Assembleia Nacional Constituinte, com os professores, mandando o tema semanal, tirando dúvidas. Então isso agora eu passo a palavra para o professor Edmal, que ele vai explicar como que será a condução desse programa aqui na Rádio Imperatriz. Então tá, pessoal, eu vou falar de uma forma assim mais objetiva, mais didática, e depois nós vamos fazendo o complemento desses conteúdos, visando aí uma certificação. Inicialmente, é interessante mostrar e falar sobre a Universidade do Mérito e falar, conceituar de uma forma genérica. O que é uma universidade? A universidade, ela tem que convergir conhecimentos universais do mundo inteiro, do ambiente que a gente vive, e conhecer de uma forma didática, né, o que é uma universidade. A Universidade do Mérito, ela se destaca e se distingue das demais pelo aspecto, até o professor Wilson acabou de falar. Ela não, o único requisito para pertencer à Universidade do Mérito é a pessoa querer, basta querer. Precisa de ter grau de instrução? Não precisa, pode ser analfabeto, não saber ler, não saber escrever, mas escuta e vê e é ser humano. O foco da Universidade do Mérito são as pessoas. Nós queremos levar conhecimento para as pessoas exercer a cidadania e obter vida digna. Tá? A diferença entre uma universidade e uma faculdade, o conhecimento é universal. Aí a pessoa escolhe fazer determinada faculdade. Isso é facultativo. A pessoa escolhe um curso que quer fazer dentro do conhecimento universal, não esquecendo nunca que esse conhecimento ele tem que estar numa síntese, numa simbiose com o mundo do modo geral. E temos que buscar e pesquisar. A outra característica de todas as universidades é que elas gozam de autonomia. Isso estou falando em tese, tá? E é protegido, inclusive, pela Constituição Federal. Parece que é artigo 227, vocês poderão conferir depois. Por que e para que essa autonomia? É exatamente para não ter nenhum impedimento por parte de quem quer que seja, autoridade que seja, no campo da pesquisa. O cientista, o estudante de uma universidade, ele tem que ir a fundo e estar sempre buscando. A comunidade científica chega a determinadas verdades relativas, ou seja, está aberto para novas pesquisas. Quando surge um conhecimento novo, a comunidade científica, os pesquisadores se reúnem e divulgam, e professam, por isso que chama de professor. Vamos professar aquilo que a comunidade científica pesquisou até ali, mas não é uma verdade fechada, pronta e acabada. Agora, se ela tiver perda de autonomia, aí ela passa a operar para poder favorecer grupos. Infelizmente, isso acontece. Tá? Mas com a Universidade do Mérito, isso não acontece. E por que não acontece? Porque ela é uma instituição diferente e não está subordinada a esse atual sistema.
ela veio exatamente para fazer o diferencial, para poder capacitar as pessoas para viverem num novo sistema. Então, sendo um novo sistema, não tem que estar seguindo e nem estar subordinada à legislação atual. Não quer dizer que ela vai transgredir a lei, pelo contrário. É porque o papel da ciência é subverter a ordem para o progresso. Tá? Vamos entender sempre assim. Aí a Universidade do Mérico foi fazer pesquisa, reuniu um grupo de professores, conforme o professor Wilson acabou de falar. Esse livro, Semente de Democracia, de autoria do professor Inairo Gomes, é uma verdadeira tese panorâmica de doutorado. Tá? Vocês poderão acessar essa obra na internet, está aberto para cópia, para ficar à vontade, para divulgação e para pesquisa, para ler, entender. Isso aqui é uma subversão da ordem a serviço do progresso. Esse é o escopo de todas as ciências. Tá? Não é ficar estagnado nem submisso. Isso é muito saudável para a humanidade evoluir com consciência e respeito, né, com ética. Daí que a Universidade do Mérito, ela se distingue e se destaca, primeiro, por não colocar barreira e nem impedimento para ninguém, pelo contrário. Ela é acessível, portas abertas para todas as pessoas que queiram aprender. E qual é o objeto dela? O que ela se preocupa em ensinar? Ética, cidadania e gestão. Tá? Agora, para isso, nós temos que falar de leis. Nós estamos falando de lei, e aí eu vou pedir que vocês me ouçam bem e depois pesquisem para comprovar o que eu estou falando. Tá? Isso é duvidar com respeito. A gente sempre adota essa técnica. Não é porque eu sou professor, nós já passamos dessa fase de falar, tem que obedecer cegamente quem tem cabelo branco, quem é professor, quem é padre e tal. Nós temos que respeitar todos, sem nenhuma distinção. Mas tudo que me falarem, eu tenho o direito e o dever de pesquisar. E se eu descobrir que é algo melhor do que me foi dito, eu tenho por dever e obrigação de divulgar. Isso mais ou menos é a síntese de luz do mundo e sal da terra. Nós viemos aqui para servir. E no campo específico que nós estamos falando aqui, de instrução, eu sou um pesquisador. Então eu vou pesquisar. E o que eu descobrir de bom, eu vou divulgar. Isso é ser luz do mundo. Né? Então, estou servindo como educador e estou clareando o meu caminho e clareando o caminho dos demais que andam comigo. Tá? Isso todos nós devemos agir dessa forma. E aí pode ser que em algum momento um professor meu, ou um padre, ou quem quer que seja, um governante, me fale determinada coisa, eu vou pesquisar e vou ver que é aquilo e algo mais, ou não é aquilo. E aí eu estou prestando um serviço. Então nós temos que nos imbuir disso. Todos nós temos que ser luz do mundo e sal da terra, na síntese do conhecimento. E aí a gente começa falando o seguinte, de leis. Nós estamos dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, muito acostumados a ouvir por formadores de opinião e tal, e governantes, etc. Tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Nada fora da lei. Isso tudo é verdade, mas nós temos que puxar uma vírgulazinha e fazer aí um esclarecimento, porque isso é base para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. Temos que respeitar a lei? Sim, sem dúvida nenhuma. Qual lei? Quais são as leis? O que nos é passado são as leis escritas que estão aí. É a lei maior do país, Constituição Federal, né? É a Carta Magna, muito bonita, etc. E tal. Temos que seguir a Constituição? Claro, temos que obedecer a Constituição e as leis ordinárias, os códigos, etc. Não tenha dúvida nenhuma. Mas eu tenho que ter a exata noção da hierarquia dessas leis. Onde que a Constituição Federal entra dentro da minha escala de valores em termos de lei? Isso é importantíssimo saber, para que a gente não seja surpreendido e nem muitas vezes subordinado a uma coisa que está ferindo outra, né? Então eu vou falar para vocês de uma forma hierárquica que diz respeito diretamente a cada um de nós, tá? Nós temos 3 modalidades de lei, tá? Nós temos lei primária, lei secundária e lei terciária, tá? Quais são qual é a lei primária? Sem a qual não existe a secundária nem a terciária. A primeira lei a ser respeitada é a lei da vida, é a sobrevivência de todos os seres humanos, tá? E do planeta como um todo.
tá? Essa lei é uma lei natural, é uma lei, quem quiser adotar esse termo de divina, lei de Deus, fica à vontade. Quanto mais sublime, melhor. Sem respeitar a lei primária, nós não sobreviveremos. Então, a primeira lei a ser respeitada, a ser cumprida fielmente, é a lei primária. Tá? Segundo, vem a lei secundária. Qual é as leis secundárias? Aí tem duas leis principais, tá, nessa escala, né? É ética e religião. Religião como ciência, e ética também como ciência. Tá? Então, sobrevivendo com dignidade, vem, certo, na sequência, a segunda lei, que é a lei secundária. Tá? Ética. Se você falar de ética com uma pessoa que está com a sua sobrevivência aviltada, ela vai estranhar e pode ter até um conflito. Porque essa pessoa, digamos, está com fome e comete ali, pegou um pão com a mão, ou tomou um pão de alguém para comer. Oh, isso não é ético. Eu quero saber de ética, não. Eu quero saber de saciar minha fome, a minha necessidade. Por quê? É a primeira lei. Eu quero atender a primeira lei. E aí eu preciso de comer. E para comer, eu vou transgredir essa ética sua. Né? Então, veja bem como é que isso acontece no nosso dia a dia. E a outra lei secundária é a religião. Chega para uma pessoa que está desesperada, isso aí a gente vê esporadicamente, ou muitas vezes até habitualmente, pessoas em grave situação de necessidade, aí vem alguém falar de Deus. Aí a pessoa blasfema. E até com uma certa razão, não vamos tirar a razão não. Ah, porque você tem que confiar em Deus, não, Deus vai dar um jeito, entrega nas mãos de Deus, aquela coisa e tal. A pessoa fala, poxa, esse Deus que você está falando aí não existe não, porque eu estou num quadro deplorável, estou sofrendo, estou vendo pessoas bem, de situação, e eu estou na miséria absoluta. Que Deus é esse? É injusto. É a pessoa que está nesse quadro de necessidade, vai blasfemar contra Deus e vai agir de forma antiética. Isso são leis secundárias. E as leis terciárias? É a que eu falei inicialmente. Constituição, códigos, leis ordinárias, regulamentos, etc., etc., até a convenção do condomínio. Isso aí tudo compõe o grupo de leis terciárias. Aí nós temos agora que priorizar. Então, peraí, vamos cumprir a lei? Vamos. Pessoas, cidadãs, cidadãos, gestores, governantes e políticos. Vamos cumprir as leis. A primeira lei, lei primária. E a lei primária, para atender às necessidades básicas das pessoas, precisa de recursos. Temos que ter recursos para atender as nossas necessidades. Né? E como obter recursos? Através da prestação de serviço, ou seja, do trabalho. Então, todas as pessoas têm que ter trabalho. Tendo trabalho, tem recurso. Tendo recurso, atende às necessidades básicas. Atendida a lei da vida. Aí vamos falar de ética. Aí vamos estudar o que é ética. Vamos conhecer a ciência ética. Nós vamos falar disso na sequência das outras apresentações, tá? Porque nós temos que passar para vocês, despertar vocês para conhecer a ciência, o seu objeto de estudo, tá? A ética, para que as pessoas possam exercer a cidadania. Uma coisa está vinculada à outra. Mas ainda falando da religião, conforme eu coloquei, como uma lei secundária, né, juntamente com a ética, atentem para um outro detalhe para a gente não ser vítimas. Tá? Vamos fazer uma distinção, porque é necessário fazer, o que é religião. Tá? Vamos pesquisar e vamos entender o cenário. Existem instituições religiosas, tá? Um endereço, um nome, um CNPJ, um quadro administrativo, ritualístico e etc. Isso são instituições religiosas que prestam grande serviço quando vinculadas e compromissadas com o bem maior das pessoas, em preservar principalmente a lei primária da sobrevivência. E aí não pode ter fanatismo, tem que ter assim, muita realidade de momento e de respeito ao ser humano. Isso são instituições religiosas. E religião, o que é? Religião, todo mundo tem uma religião. A instituição religiosa nem todo mundo tem. Aí é uma confusão.
As pessoas falam, eu sou ateu. Por quê? A religião X prega isso, fala isso, proíbe isso, faz terrorismo disso. Eu não quero saber dessa religião. Aí vê outra. Não, essa outra ainda é mais radical ainda. Ah, não, aquela outra lá é mais liberal. E cada uma cria um estereótipo de um Deus, chama de Deus para poder entender melhor. De forma tal que as religiões hoje, no mundo inteiro, elas têm uma quantidade, eu não vou chutar aqui, mas vocês podem pesquisar, tá? Existe uma infinidade aí de instituições religiosas, que cada uma tem as suas doutrinas, prega, e tem pessoas que se identificam com aquilo lá e passa a praticar aquilo ali. Fala, a minha religião é tal, aí o outro é outra religião e tal. Isso é instituição religiosa. E quando eu digo que todos têm uma religião, eu estou indo lá no princípio. Que religião, o significado de religião, vocês podem pesquisar, é religare. Religar a quê? Ao Criador. Criador, não é criador. Tá? Criador é criador de gado, criador de galinha, criador de confusão na cabeça dos outros. Agora, criador é aquele que criou. Nós somos filhos desse criador. Eu não vou ousar, certo, arriscar falar para vocês como que ele é, quem é ele e o nome dele, eu não sei. Eu sei que ele existe, eu sinto que ele existe. Aí quando eu sinto que existe um criador, e que eu sou uma criatura, e sou semelhante a ele, e eu estou aqui num reino vegetal, animal, mineral, abundante, muito bonito, e que eu busco nas ciências a explicação para isso, e não acho e ninguém vai achar mesmo, mas aí eu sinto que ele existe esse Criador. É a minha religação com ele. De forma tal que se no mundo hoje tem, digamos, 7 bilhões de pessoas, existem 7 bilhões de religião. Porque cada ser vivo que aqui está tem a sua religação com a sua origem, com o Criador. Pode negar, pode não aceitar, mas isso é fato. Se a pessoa existe, está aqui, ela tem uma religião. Não necessariamente eu comungo de uma instituição religiosa. Tá? Que isso fique bem claro para a gente não se perder nisso e muitas vezes até erroneamente, equivocadamente, falar eu não tenho religião. É claro que tem. Você pode negar que não tem, mas que você tem, você tem. Tá? Você está vivo, você existe. Tá certo? Então isso também faz parte do conhecimento. Tá? Nessa sequência de ética e cidadania e gestão, que é o objeto principal da Universidade do Mérito, para trazer esses novos conhecimentos para as pessoas, né? Nós temos, assim, na síntese disso, o que nós queremos buscar com isso? Ao chamar as pessoas para se capacitarem, para se conhecerem de verdade pela ética, saber interpretar direitinho e não cair nas confusões de que cada um tem a sua ética, que hoje a gente vê isso dentro do atual sistema. Advogado tem um código de ética, contador tem outro, médico tem outro, e assim sucessivamente. E mais ainda, quando olha outros países, você fala, a ética deles lá é essa, a moral deles lá é essa. Isso é um grande equívoco, tá? Um grande equívoco, porque a ética, ciência ética verdadeira, ela é universal, tá? Todos os atos praticados pelas pessoas está sempre ancorado na moral. A moral, sim, tem 3 princípios. Tá? A ética tem apenas um princípio fundamental do amor ao próximo. Tá? Isso assim numa linguagem para que todos entendam. O que é o amor ao próximo? Primeiro, eu me respeito, eu me amo, eu me sinto capaz de Deus, ou do Criador, tá? E na sequência eu respeito meus semelhantes. Tá? Mas se eu não tivesse respeito por mim, não me reconhecer como tal, eu não posso falar que amo outra pessoa, que respeito outra pessoa, mas eu não estarei sendo verdadeiro. Porque a primeira pessoa que eu tenho que amar é a mim mesmo. Tá? Eu tenho que me respeitar. A partir daí eu respeitar o próximo. E sucessivamente, vice-versa, né? Cada um faz esse exercício. Tá? Isso é a ética verdadeira. Ética para que nós possamos nos relacionar. Para em seguida exercer a cidadania e depois a gestão. Feito isso, essa tríade, isso induz a quê? A vida digna. Tá? E o que é viver de forma digna? É
ter as necessidades básicas plenamente atendidas. Tá? E aí, para ilustrar melhor, cada um que está nos assistindo poderá resgatar aquela pirâmide de Maslow, né, que vem exatamente ali com as necessidades fisiológicas primeiro, tá? E aí já corroborando que a lei primária tem que ser atendida em primeiro lugar, porque senão não há sobrevida. Se a alimentação, as necessidades fisiológicas não forem atendidas, a pessoa morre, sucumbe. Aí acabou tudo para aquela pessoa, né? Então, a primeira coisa é necessidade fisiológica, depois tem as necessidades sociais, culturais, etc., até a autoestima. É uma pirâmide, ela é escalonada. Você vai, na medida que você atende uma das necessidades, vem outra, vem outra, vem outra. Está tudo ali. Então, essa vida digna, para ficar bem entendido o que nós estamos dizendo, o que nós estamos defendendo, é exatamente você ter essas necessidades atendidas. Estando atendido as necessidades básicas, você vive com dignidade. Se faltar alguma, a sua dignidade está aviltada em algum nível. Tá? Às vezes a pessoa atende bem, plenamente as necessidades fisiológicas, né? Mas as necessidades sociais, culturais, e autoestima e autorrealização estão prejudicadas. Daí a pessoa não evolui. Né? Se a pessoa não tem essa pirâmide, e a pessoa não busca evoluir, buscar atender essas necessidades, a vida de um ser humano não difere muito de um animal irracional. Porque o animal irracional, o que ele quer? Ele quer comer, beber e dormir. E reproduzir, claro. Tá? E, infelizmente, por ignorância, por não conhecer esses conteúdos que nós estamos trazendo para vocês, muita gente vive dessa forma, visando apenas atender as necessidades fisiológicas. E não evolui. Então, nós temos que ser exigentes com a gente mesmo. Não, eu quero as minhas necessidades fisiológicas atendidas, quero comer, beber, dormir, tudo com dignidade, com conforto necessário e suficiente, e a partir daí eu vou realizando as outras necessidades, que é casar, ter filho, fazer um curso, prestar um serviço para a humanidade, a autorrealização, a autoestima. Aí nós estaremos evoluindo, aí é que nós nos diferenciamos dos animais irracionais. Tá? Nós não podemos ficar estagnados num nível só, nós temos que atender plenamente as necessidades. E aí é o que nós chamamos de vida digna. Bom, e onde está prevista essa vida digna? Nós temos que saber também, porque na hora que a gente vai reivindicar, eu tenho que saber fundamentar também, porque senão fica assim, pô, você está falando no vazio, você está batendo panela no meio da rua, essas manifestações que estão aí, ou fala de vida digna, de cidadania, mas se você interpelar, principalmente os líderes desses movimentos, eles não têm esses conteúdos. Aí fica uma coisa vazia, não tem âncora. Você tem que ancorar o seu conhecimento para você poder agir, para você ser respeitado. E não adianta só eu ir para a rua, falar mal de políticos, e chamar de corrupto, aquela coisa e tal. Tá, e o que você quer? Ah, eu quero tirar o fulano de tal do poder. Tá, e você quer tirar um e colocar quem? E esse quem vai fazer o que para você? Aí a pessoa já não sabe mais nada. Então, a nossa sociedade hoje, ela está sabendo dizer o que não quer. Fora isso, fora aquele, fora aquele outro, e etc, etc. E quem você vai colocar no lugar para fazer o quê? A pessoa não sabe. Por quê? Porque não tem um programa, não tem uma educação continuada. E é isso que nós estamos despertando a população para obter, para instalar isso. Tá? Então, quando a gente fala vida digna, por que eu posso cobrar vida digna? Primeiro, porque eu conheço as leis da vida. Eu sei que uma pessoa com a sua alimentação, certo? Atendida, plenamente atendida, ela vai morrer. E se morrer, acabou o resto tudo. Tá? E isso está previsto em algum lugar? Está previsto, sim. Em 1948, depois do pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial, que matou mais de 70 milhões de pessoas no mundo inteiro, os países vitoriosos ali daquela guerra se reuniram muito preocupados, né? E com esse massacre, né? Mais de 70 milhões de pessoas, aí fala, não, nós temos que dar um basta nisso, não podemos permitir que isso aconteça mais. O ser humano precisa ser respeitado. Aí nessa reunião, acho que tinha 7 ou 9 países, depois é até bom vocês conferirem, hoje a internet está aí à disposição, reuniram numa assembleia e tal, e sugeriram criar uma lei terciária,
para me falar de lei agora, falou, isso é lei terciária, secundária ou primária? Esse grupo reuniu, precisamos criar uma lei terciária, para poder evitar e prevenir, para que isso não aconteça mais. Aí, no bate-papo, nos debates, nos diálogos em torno desse assunto, a esposa de um dos presidentes que estava presente falou, olha, a lei é impositiva. Se criar uma lei, a lei tem caráter coercitivo e já começa a ferir, obrigar as pessoas, né? Obrigar governantes, aquela coisa e tal. Aí ela sugeriu que fizesse uma declaração. Né? Que a declaração, você lê, você aceita ela ou não. A lei não, se for uma lei, é uma lei internacional, tem que cumprir. E se você não cumprir, tem penalidades, né? Se a previsão legal é sempre assim. A lei prevê uma coisa, se você não cumprir, tem penalidades, tem sanções, etc. e tal. Aí ela teve essa iluminação, falou, não vamos fazer lei, não. Sugiro uma declaração, que quem lê essa declaração e achar que ela é boa, que ela é válida, necessária, adota. Aí concordaram. E foi daí que surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Né? E o primeiro artigo dessa declaração, a primeira previsão é que todos no planeta são iguais e têm direito à vida, têm direito a viver de forma digna. Depois vocês dêem uma olhadinha, leia toda essa declaração. E essa declaração, ela foi assim, tão receptiva, tão aceita pelo bom senso dos governantes, que hoje ela já acho que 192 países são signatários dessa declaração. E a partir dessa declaração, o que os governantes e os representantes, os parlamentares fazem? Incentivado, inspirado nessa declaração, colocam isso na lei ordinária, na lei terciária. Se vocês pegarem, vocês vão ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e depois vocês pegar a Constituição Federal de 88, vocês vão ver que do artigo 1º ao artigo 7º,